né? Compartilhou a tela aí? Alguém me avisa? Sim, doutor. Compartilhou, doutor. Então tá. Eu vou deixar ela dando aula para vocês, depois a gente vai passar um videozinho, tá bom? Sucesso para vocês aí, tá? Ela falou que não dá, não fala, você não vai, não vai. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da minha experiência na área do laboratório. E eu espero que essa aula possa contribuir para o diagnóstico, né, de diversas infecções sexualmente transmissíveis, que são muito comuns aí no nosso dia a dia, nosso de laboratório de vocês, né, no atendimento das pacientes. Um minutinho. Esse tema é um tema muito relevante, né, principalmente para a área de vocês, e a gente vai dar continuidade aqui, mostrando as possibilidades que o esfregaço a fresco pode contribuir para a melhoria da qualidade do diagnóstico de algumas infecções. O objetivo nosso, da nossa aula, é demonstrar a facilidade da utilização do microscópio, né? Todo mundo, em algum momento, já teve o contato, né, com esse instrumento. Tem algumas dicasinhas do dia a dia que eu vou passar para vocês, com a minha experiência de mais de 40 anos. E a gente vai identificar alguns agentes que são muito comuns, né, e os mais comumente encontrados, que ajudam bastante no diagnóstico, é a Cândida, Trichomonas, vaginose bacteriana. São os três principais, entre outros, e uma avaliação geral que a gente possa fazer da flora. Além disso, né, dá para a gente utilizar o esfregaço a fresco para fazer uma avaliação e uma interpretação do conteúdo vaginal, quando você tem alguma suspeita de algum outro tipo de agente infeccioso. É um tema relevante, né, como eu comentei com vocês, e ele começa, né, eu acho que é muito importante passar para vocês, que o ginecologista, ele tem em mãos, né, três pontos chaves desse diagnóstico, que começando pela anamnese, a avaliação do corrimento, né, e o esfregaço a fresco. Normalmente, para nós, do laboratório, a gente só recebe o material, e vocês vão ter toda a possibilidade de fazer uma correlação melhor com esses três momentos, né, importantes do atendimento ao paciente e, consequentemente, se vocês também puderem realizar o esfregaço a fresco, vocês vão poder ter um diagnóstico muito mais rápido, um tratamento mais adequado. Aqui, né, a gente pode observar, né, que dentro, né, da anamnese, exame físico e clínico, né, vocês podem observar todos esses aspectos relacionados, né, ao atendimento da paciente. A partir daí vai se tratar, né, vai se estabelecer uma hipótese diagnóstica, né, e o esfregaço a fresco ele vai poder ser um elemento chave para você confirmar essa hipótese. E eu gostaria só de enfatizar para vocês que é possível ser realizada no consultório esse exame. E é isso que nós vamos, né, ver um pouquinho aqui na nossa aula. Lembrando só para retomar vocês da aula do primeiro ano, né, de medicina de vocês, que eventualmente vocês tenham entrado em contato com o microscópio em alguns momentos, né, só para a gente relembrar, né, a parte toda ótica do laboratório é formada pela ocular e pelas objetivas. Nós vamos ter uma fonte de luz que vai incidir sobre a nossa lâmina, vai atravessar esse material e, através da visualização dessas estruturas pelas óticas e pelo aumento que elas serão capazes de nos proporcionar, nós vamos conseguir visualizar esse material com um aumento maior. Eu gostaria aqui só de destacar que depois, na aula prática, nós vamos ver com mais detalhes, o condensador,
ele é um instrumento muito importante no laboratório, porque ele vai condensar o feixe de luz, né? Quando ele condensa o feixe de luz, a gente vai concentrar esse feixe para atravessar o material da nossa lâmina. E o que acontece no esfregaço a fresco é que praticamente é a forma que a gente mais vai fazer diferença na nossa leitura. O condensador ele tem que estar abaixado, porque esse feixe de luz ele vai ter que fazer uma refração dessa luz para ele criar uma sombra das estruturas. A gente precisa lembrar que no esfregaço a fresco o material é um material em vivo. Nós não estaremos utilizando nenhum corante. Todos os materiais que você colocar aqui. Com corante, é melhor você aproximar o condensador para condensar esse feixe de luz e você vai ter, assim, uma visualização melhor das estruturas. No caso do esfregaço a fresco, que é um material em vivo, você vai fazer exatamente o contrário, você vai abaixar esse condensador. Então, muitas vezes, a gente observa as pessoas tendo dificuldade em visualizar as estruturas no esfregaço a fresco por conta de não ter esse conhecimento. O macrométrico e o micrométrico, só para lembrar, né, todo mundo já um dia manipulou um microscópio, ele vai nos auxiliar no encontro melhor do foco desse material, tá? Aqui na leitura, nós temos a ocular e as objetivas, que vão permitir esse aumento, e só para a gente relembrar, normalmente a ocular ela vai apresentar uma possibilidade de aumento na leitura do material, e sempre eu vou multiplicar o valor da ocular com a objetiva. Então, se eu tiver uma objetiva aqui de 10 e a minha ocular for de 5, eu vou ter um aumento de 50 vezes. Se eu tiver uma ocular de 5 aqui e minha objetiva que eu estiver utilizando for a de 40, eu vou ter um aumento de 200 vezes. A ocular pode variar, alguns microscópios trazem a opção de você usar ocular de 5 ou de 10. No nosso caso, a nossa ocular é de 5, e a gente vai poder, então, observar os materiais dessa forma. Gostaria só de lembrar vocês, no esfregaço a fresco, a gente vai utilizar para encontrar o foco do nosso material na ocular de 10. Você só vai passar para 40, né, quando você tiver esse material focado. Então, sempre aqui no caso, eu vou ter, no meu caso do meu microscópio, minha ocular de 5, e eu vou até confirmar depois, mas acho que é a de 5 que eu tenho lá. Mais a minha objetiva de 10, eu vou ter um aumento de 50 vezes. Então, eu vou achar o meu foco do meu material nesse aumento. Depois que eu vou utilizar, né, a objetiva que vai permitir um aumento maior. Lembrando, só para a gente poder passar para vocês a coleta do material, né, dentro da rotina do atendimento de vocês, separar uma lâmina, uma lamínula, uma espátula ou cotonete. Depois nós vamos assistir um videozinho rapidinho mostrando como que é feito esse material. As soluções normalmente que a gente vai utilizar é o cloreto de sódio, é o soro fisiológico, e o KOH, que é uma solução hipertônica que vai fazer o papel de destruir as células presentes nesse material, né? E a gente já vai entender por quê. Uma luva procedimento, vocês já estarão paramentados, caixa de pérfuro cortante para a gente desprezar depois desse material. Primeiramente, o material coletado ou com a espátula ou com um cotonete vai ser disposto uma gota desse material, né, em um dos lados da lâmina e no outro também, como mostra aqui, e você vai adicionar uma gota de cloreto de sódio num dos lados e uma gota de KOH do outro e uma lamínula em cima de cada um desses materiais. Normalmente, a gente solicita sempre para você tomar um certo cuidado de não colocar muito material nessa lâmina, para que ela não tenha um transbordamento e não contamine o ambiente, né? Ou a bancada e os materiais que você está utilizando, tá? Você vai, no campo do KOH, fazer o teste da mina, que normalmente para as
para os materiais que tenham a suspeita de ter vaginose bacteriana, ele vai liberar o cheiro de peixe quando ocorre o rompimento das células, né? Aí você vai observar o material, né, do soro fisiológico, achar o foco com a objetiva de 10, que eu comentei com vocês, e avaliar a flora e a presença das leveduras, tricomonas e presença de clucéus no caso da vaginose. Essa solução, como eu comentei com vocês, ela vai, do KOH, ela vai realizar uma lise das células, né? E vai ser muito importante para facilitar a observação das hifas quando elas estiverem presentes. Vocês vão perceber que no soro fisiológico, no material do soro fisiológico, também é fácil observar as hifas, mas no início, né, é importante a gente utilizar dessa possibilidade de você retirar células do seu material, que vai facilitar bastante a visualização. Aqui, né, o que a gente poderia definir, entre aspas, como um esfregaço a fresco normal, né, a presença da flora lactobacilar, que é muito comum, necessária e presente nas pacientes em fase reprodutiva, né? A gente precisa lembrar que em crianças e em mulheres pós-menopausa, você vai ter uma redução dessa flora ou ausência dela, né? Aí nesse material, né, ainda assim a gente pode encontrar outros micro-organismos, né, bacterianos com outras formas, entre eles, né, outros tipos de bacilos e cocos. A gente vai identificar muito bem como que seria essa flora bacilar. Alguns poucos leucócitos que a gente considera normal, até 10 por campo, na leitura de aumento de 400 vezes, que é da objetiva de 40, né? E a ausência de outros micro-organismos patógenos que eventualmente possam estar presentes. Após a leitura, a gente vai desprezar esse material na caixa de pérfuro cortante, desligar o microscópio e higienizar se necessário. Aqui é só uma orientação básica, né, do nosso microscópio especificamente, porque a gente sempre pede para manter a chave que existe no verso dele, né, de 220, para a gente não correr o risco, né, de mudar a chave para 110 e queimar, né, a parte elétrica dele. Ajustar o foco com a objetiva de 10, que eu comentei com vocês. O condensador sempre abaixado e a gente vai mover delicadamente o foco do macro e do micrométrico para a gente localizar o foco e conseguir observar as estruturas. A manutenção preventiva, né, checagem periódica do microscópio, só para lembrar vocês, é a parte da iluminação, a visualização, lubrificação. Então, eventualmente, você vai ter que fazer uma higienização, né, dessas lentes ou desinfecção, né, das partes, eventualmente, se ocorrer algum transbordamento. Só para mostrar aqui para vocês como que fica um condensador elevado e um condensador abaixado. No nosso caso do esfregaço a fresco, nós vamos sempre utilizar o condensador abaixado. Só para aqui trazer um pouco da constituição da flora normal, né, que eu já tinha comentado com vocês, e os outros micro-organismos que a gente vai poder observar no esfregaço a fresco. Então, entre os micro-organismos, né, patógenos, a gente vai encontrar, a gente pode visualizar com muita facilidade a cândida, tricomonas, a vaginose bacteriana, uma flora eventualmente mista que possa estar associada com a flora bacilar, o Leptotrix, que é uma bactéria gram-negativa, e o Actinomyces, que é uma bactéria filamentosa gram-positiva. Então, são algumas possibilidades. As mais comuns, né, que a gente vai avaliar, que são, vamos dizer assim, mais frequentes, são a cândida, a tricomonas e a vaginose. Aqui, para ficar um pouquinho mais fácil agora, utilizando algumas imagens para preparar vocês para como que a gente vai estar visualizando todas essas estruturas. Então, nós temos aqui
considerado um esfregaço, né, normal, né, alguns campos considerados normais, e como que seriam, né, como que seria a visualização do esfregaço a fresco, que é o exame que nós vamos realizar, como que seria a visualização na coloração de GRAM, que é uma coloração muito utilizada para a gente diagnosticar as bactérias gram-positivas das gram-negativas, né? E imagens também de histologia, né? Pela coloração do Papa Nicolau, como que essas estruturas, que são as mesmas aqui, elas seriam visualizadas. Isso é muito interessante, porque quando você começa a comparar, você começa a se tornar mais apto a identificar o que você está vendo no esfregaço a fresco. Porque no esfregaço a fresco é o local que tem mais nuances e um pouquinho mais de dificuldade. Porque olha o bacilo de Doderlei aqui no esfregaço a fresco, utilizando daquela técnica de você abaixar o condensador, você cria uma sombra na bactéria, né? Que é muito diferente aqui, numa coloração do Papa Nicolau, que a bactéria inteira está colada, né? E aqui, no GRAM, só para vocês entenderem, né? Aqui é o aumento na objetiva de 40, aqui no aumento na objetiva de 40 e aqui na de 10. Então, existe até uma diferença de tamanho, como vocês podem observar aqui, tá? E isso também é importante quando a gente está observando, saber exatamente qual que é o tamanho da imagem que eu estou visualizando. Então, como eu comentei com vocês, no esfregaço a fresco, a flora normal, o que a gente vai visualizar? Aqui é uma célula de escamação, né, eventualmente aqui com vários micro-organismozinhos aqui em cima dela, né? Alguns tipos, né, de cocos que também podem estar presentes numa flora normal. O bacilo do Doderlei é bem característico aqui, aqui, um pouquinho menor aqui e aqui eventualmente mais um. Então, é assim que nós vamos visualizar. O contexto dessa normalidade, ela vai ser feita a partir da avaliação que nós vamos fazer da leitura total dessa lâmina, né? Então, eu preciso correr o campo, procurar possíveis micro-organismos aderidos às células, né? Como no caso da Cândida, ou é um mecanismo de infecção da própria Cândida, é a capacidade dela se aderir às células. Então, quando eu for procurar a Cândida e as hifas e os esporos, eu nunca vou procurar solta no citoplasma, né? No citoplasma não, soltas no material que eu estou avaliando. Eu vou procurar naqueles blocos celulares, onde estão as células, que é lá que normalmente elas vão se encontrar. Lembrando aqui, né, da composição do conteúdo vaginal, que é importante, que nós vamos estar avaliando, né, um material específico, né, lembrando que tem secreções ali, né, além da microbiota variada, que vocês vão estar visualizando, tem secreções da glândula de Bartoli, isquêmio, plexo submucoso, células descamadas, o muco cervical, fluidos tubários, endometrial, ureia, ácidos graxos, proteínas, carboidratos, água e eletrólitos. Quando a gente fala da melhor definição, né, para a composição da microbiota vaginal, é um grupo característico e variado de micro-organismos que colonizam a vagina e o colo sem causar doença, porque existe uma variação muito grande para você definir a microbiota vaginal relacionado a idade da paciente, os efeitos hormonais e tudo que pode interferir naquela microbiota. Então, você, quando vai olhar esse material, você tem que saber exatamente, né, quem é a pessoa que você vai estar avaliando. E essas alterações também, elas estão relacionadas, né, se a paciente tem atividade sexual, se ela usa algum medicamento, possíveis alterações hormonais, contraceptivos, diabetes, imunossupressão, duchas vaginais. Então, existe uma variação muito grande que pode provocar alterações nessa microbiota. Além do tipo de população que você vai estar avaliando, ou
fases da vida: recém-nascido, pré-puberal, gestante, pós-menopausa, populações indígenas, né? Uma pessoa tabagista, o estado geral nutritivo dessa paciente, a porção anatômica também é muito importante, porque existe uma diferença quando você avalia a secreção do colo e da vagina. Você pode ter uma infecção no colo que não vai estar presente na vagina, então você vai ter materiais ou um exudato leucocitário muito maior no colo. O esfregaço a fresco, né, em mulheres na fase reprodutiva, a gente pode definir como uma flora lactobacilar, uma presença discreta de outros tipos, né, de micro-organismos, como bacilos e cocos, poucos leucócitos e ausência de outros micro-organismos patógenos. Falando um pouquinho, então, dos lactobacilos e a importância deles, né, na presença da microbiota, né? Eles predominam em 70% das mulheres adultas sadias, os principais são esses estados abaixo. Eles lisam o glicogênio, produzem um ácido lático, que é importantíssimo, né? Como uma das respostas imuno naturais não específicas, né, para proteção contra diversos micro-organismos, né, e ácidos orgânicos, substâncias antimicrobianas, peróxido de hidrogênio, biosurfactantes e bacteriocinas. Os lactobacilos, eles competem por nutrientes e receptores celulares. Lembra que eu comentei que a cândida, quando você vai buscar as hifas das cândidas, você sempre vai procurar junto dos aglomerados celulares, porque a cândida, ela adere na parede celular. E o lactobacilo, ele, de certa forma, ele protege a nossa microbiota das cândidas, porque o lactobacilo vai competir com a cândida por esses receptores celulares, por nutrientes e por aderência. Inibe o crescimento e adesão de difusão de outros micro-organismos, que eu acabei de falar. Os lactobacilos ativam os linfócitos T, aumentam o fator de necrose tumoral, TNF, contra o HIV. Então, eles têm um papel fundamental na defesa de diversos micro-organismos que podem se instalar e podem causar infecção. Torna o pH ácido, inibe o HIV e a vaginose. Inativa as proteases de aderência, que são, né, aquela competição que eles podem fazer por aderir às células, né? Aqui também relacionado a tricomonas vaginais. Então, o lactobacilo é muito importante, né? E a gente sabe disso, especificamente até por conta de que essa alteração bacilar e um pH normal e protetor para a mulher mais ácido, quando se torna mais básico, ele vai facilitar a infecção por vários outros tipos de agentes infecciosos. Aqui é um resuminho, só para a gente relembrar um pouquinho das possíveis, né, possibilidades e mecanismos que o nosso organismo ele disponibiliza diversas defesas contra os micro-organismos patógenos. Então, só para destacar algumas que eu acho que são bem importantes, né, de uma forma bem resumida, algumas não imunes e inespecíficas, né? As estratégias iniciais já começam com a própria barreira epitelial, o muco cervical, os lactobacilos, o pH ácido, que eu comentei anteriormente, as células fagocíticas, reação inflamatória, mucina, citocina, sistema complemento. Todas essas possibilidades já estão disponíveis dentro, né, da própria mucosa ou junto com todo aquele material da microbiota, prontos para iniciar a defesa, né, contra os micro-organismos patógenos. As defesas pré-imunes aqui são representadas, no caso, né, do trato genital inferior feminino, pelos anticorpos naturais, poliespecíficos, os linfócitos intraepiteliais e as células natural killers. As defesas específicas, nós vamos destacar aqui a imunicelular,
composta aqui, no caso, pelos linfócitos T citotóxicos, principalmente da classe dos TCD4 e TCD8, a imune humoral, composta principalmente pelo IgA, IgM e IgG, sendo que a IgA e IgM são produzidas pelo sistema imunológico das mucosas, né? Presente na mucosa, tanto vaginal quanto gastrointestinal também. E o IgG de origem sistêmica, né? Principalmente o SIgG, que vai também participar dessa resposta imune específica. Então, o micro-organismo, assim que ele penetrar, tentar infectar o organismo, ele já vai ter que passar por todas essas defesas, né? Essa já pronta, né? Tudo aqui no Mundo News. Que já seria a primeira barreira, né? E depois vários mecanismos, né, internos vão acionar as defesas pré-imunes e posteriormente as defesas imunes específicas. Aqui algumas imagens para facilitar a nossa leitura quando a gente estiver em campo. Então, só para destacar para vocês, aqui não está uma imagem muito bonita, né? Mas aqui eu fiz uma imagem pelo meu microscópio, um aumento de 100 vezes, que seria o ocular de 10 mais a objetiva de 10, e aqui de 400 vezes, que é a ocular de 10 e mais a minha objetiva de 40. Então, só para vocês verem que esse aqui é o mesmo material. E aqui a gente já começa a observar, né, que aqui de uma paciente com raríssimos leucócitos, né, e aqui a gente já consegue, pelo aumento de 400, é um local onde a gente vai conseguir visualizar com mais detalhes a flora presente nesse material. Comparando os 3 tipos, né, de coloração, aqui no nosso caso, o esfregaço afresco, que não tem nenhum tipo, né, de corante, que é a técnica que nós vamos utilizar. É importante a gente observar, né? Existe uma diversidade aqui de imagens, mas todas elas estão relacionadas a nos mostrar aqui os bacilos de Doderlei, e aqui a gente pode observar como ficariam esses Doderleis numa coloração de histologia, numa de Gram e no esfregaço afresco. Nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a levedura, porque ela que vai ser a nossa próxima imagem que a gente vai poder visualizar aqui no esfregaço afresco. Então, são esporos de 3 a 6 centímetros que podem estar presentes naturalmente na flora vaginal. A gente pode encontrar essa levedura presente ali. Vamos lembrar que a proximidade com a região anal funciona como um reservatório da levedura, né, para a mulher, e ela pode estar presente sem estar causando nenhuma infecção. Normalmente, na forma inativa ou saprófita, ela vai estar presente na forma de esporos. Quando você encontrar uma hifa, normalmente a gente chama de filamento de pseudohifas, né? Essa forma de pseudohifa já é uma forma patogênica e merece, né, um cuidado maior, precisa ser tratada. Ou o próprio organismo, eventualmente, vai se incumbir de eliminar e de resolver esse problema. As principais, né, a mais conhecida, né, e que vai estar presente, acho que em 90% dos diagnósticos específicos de levedura, é a Candida albicans, mas todas elas são capazes de causar infecção. O corrimento esbranquiçado, isso eu não preciso dizer para vocês, que vocês têm conhecimento muito maior, né, com relação à parte da anamnese. Pode causar prurido ou ser assintomática. Então, muitas vezes a gente vai fazer um exame a fresco de uma paciente que você não está esperando encontrar, e você pode encontrar muitas hifas e ela não tem sintoma. A diabetes, a gravidez e a baixa imunidade são algumas das possibilidades de desencadear a forma patogênica da presença
da levedura no corrimento. Então, aqui, só para a gente, né, comparando com aquela imagem que a gente viu, né, do Doderlei, né, aqui as imagens são bem diferentes, né, você pode perceber aqui a formação das hifas, uma parte esporulada. Olha que bonita essa daqui, a esporulação sendo formada aqui nessa hifa, que você vê hifas completamente já desenvolvidas. E a gente pode encontrar algumas espécies que formam mais esporos, outras espécies que formam mais a hifa. Então, eu vou mostrar depois algumas imagens para vocês. Aqui, por exemplo, você tem alguma infecção por uma levedura que a característica dela é formar uma grande quantidade de esporos. Então, às vezes, você não vai encontrar só hifa, às vezes você encontra uma grande quantidade de esporos. Então, o número de esporos também tem que ser levado em conta na leitura do esfregaço a fresco. Essas imagens são imagens interessantes, né? Que uma vez você gravando essas imagens, você nunca mais vai ter dificuldade em diagnosticar uma levedura no esfregaço a fresco. Aqui eu separei o esfregaço a fresco com as outras possibilidades e como você visualizariam essas hifas e a levedura, o diagnóstico, né, da levedura em outros tipos de coloração, do grã e da citologia. E aqui, só para mostrar para vocês que todos esses círculozinhos aqui são esporos de fungos, né, de levedura, e aqui eu não, né, você não observa nenhuma hifa. E aqui nós estamos diante de um caso de infecção também. No grã, olha, as hifas, lembra que eu comentei com vocês que você vai procurar no meio das células e não no espaço solto? Às vezes o grau de infecção é tão grande que você vai encontrar também, né, que facilita bastante a visualização, quando você encontra hifas soltas no material que você colheu. Mas normalmente você vai encontrar ela entre as células, porque ela está aderida à célula. Tá? Olha aqui também um outro exemplo que é muito típico. Olha, aqui nitidamente ela está aderida a essa célula aqui. E aqui ela está numa fase de reprodução, de progressão patogênica e está produzindo, né, mais prolongamentos da hifa dela. Sobre a vaginose bacteriana, um resuminho, né, básico, são cocobacilos gram variável. Então, nós vamos observar no nosso material que a gente não vai ver coloração nenhuma, esse grã variável, nós vamos observar na coloração de grã. E, normalmente, né, a gente vai ter, numa infecção de vaginose, o pH se torna mais básico pela própria ausência dos lactobacilos. E existe uma infinidade de micro-organismos que caracterizam a infecção pela vaginose. Não é um organismo só, né? A Gardnerella vaginalis é um deles, mas também pode estar associado a outros. O corrimento vaginal acinzentado fétido uma característica, né, desse tipo de infecção. O teste de amina é positivo, vai trazer esse odor característico, e ele pode ser assintomático em 50% dos casos. Então, é muito interessante, porque a gente viveu, né, essa experiência. A gente viveu essa experiência de observar, muitas vezes, fazer o diagnóstico de uma vaginose para as pacientes no consultório, onde a gente tinha essa possibilidade de fazer o esfregaço a fresco das nossas pacientes, a fresco, e depois o grã e o Papa Nicolau, e você diagnosticar a Gardnerella com a paciente assintomática. Os bacilos, né, grã variáveis, né, eles ficam sobrepostos parcialmente ou totalmente na superfície do citoplasma, formando uma visualização característica para o diagnóstico da vaginose, que são a clucells, que a gente chama de células-alvo.
Os polimorfos nucleares são raros, normalmente, que no caso aqui nós estamos falando dos leucócitos, e eu vou mostrar para vocês, mas às vezes a gente tem infecções associadas que você pode ter a vaginose, você pode ter muitos polimorfos nucleares e você pode ter até cândida junto, o que não é normal, por conta da diferença do pH que você tem numa infecção para outra. Existe um efeito aqui, né, que eu só coloquei para destacar para vocês, que é a presença da vaginose bacteriana, né, em pacientes em gestantes, ela pode produzir citolizina cialidases, que eles chamam, né, essa substância que promove a degradação do IgA e também pode desencadear um trabalho de parto prematuro. O esfregaço a fresco da vaginose. Ele, no aumento de, utilizando a objetiva de 10, que vai dar aumento de 100 vezes, ele é delicadinho, às vezes até difícil da gente visualizar e já fazer um diagnóstico, mas a hora que você coloca no aumento de 400 vezes, você consegue observar que dá a sensação de que existe uma areia em cima da célula. Aqui uma célula escamada normal e aqui uma célula com toda essa é, flora, né, lactobacilar, que sobrepõe a célula, formando o que a gente chama de células guia. Aqui também, aqui e aqui. Aqui comparando o esfregaço a fresco com as outras colorações, como que a gente visualizaria, né, esse material no microscópio, né? Então, é muito interessante, porque o clássico da vaginose bacteriana é a ausência completa de polimorfos nucleares, né? Que são os leucócitos, aqui também, aqui também, aqui também. Então, esse aqui é o clássico. E o clássico a gente vai encontrar naqueles casos bem característicos, que a paciente está com corrimento fétido, que está... Então, às vezes, você pode ter uma paciente em estágios, como que eu posso dizer para vocês, iniciais da infecção. E aí a flora vai estar mudando ainda. Então, você pode ter em algumas leituras que você vai fazer uma mistura de imagens, ainda com um pouco de flora bacilar, mas já com a presença da vaginose. Então, é muito importante a gente também ter em mente que você vai ter que levar em consideração como que vai estar o andamento dessa infecção, como que ela pode estar. Mudando agora aqui para tricomonas vaginalis, o exame do esfregaço a fresco é o exame mais fácil e o melhor método de visualização dos tricomonas, porque eles são seres unicelulares flagelados e eles vão no nosso exame de esfregaço a fresco com o soro fisiológico, eles vão apresentar movimentos característicos. Então, é muito fácil de se visualizar. A questão do esfregaço a fresco é muito importante, como é um material in natura, ele precisa ser realizado até 2 horas da coleta, porque senão, por exemplo, o tricomonas, depois de 2 horas, ele já vai reduzir muito a movimentação do seu flagelo e a gente pode não ter a possibilidade de visualizar esses seres, né, que seria muito fácil, né, esse método ser utilizado. Aqui no esfregaço, sempre vai existir a presença, no caso da infecção pelo tricomonas, muitos leucócitos, polimorfos nucleares, restos celulares. Aqui algumas observações, né, que o corrimento é abundante, mal cheiroso, amarelo esverdeado, então ele pode ser confundido com a vaginose. Às vezes a vaginose ela está infectando ao mesmo tempo que o tricomonas, por conta do pH, que o tricomonas tem mais afinidade pelo pH básico. E 2 observações que a gente, né, deixei aqui importante para colocar, é que o tricomonas ele provoca microulcerações na mucosa, facilitando a infecção pelo HIV,
e ele também permite a ascensão de outros micro-organismos. No esfregaço a fresco, né, como que a gente iria visualizar o tricomonas, depois nós vamos ver num filminho, né, com mais facilidade, olhando no esfregaço a fresco aqui, nós vemos uma quantidade grande de tricomonas, mas sem o movimento você pode ficar um pouquinho na dúvida, porque ele se confunde um pouco com os polimorfos nucleares, então o que vai diferenciar e vai dar segurança para a gente é a presença daquele movimento, tá? E aqui nós... Opa. Ah, meu Deus, como que eu volto mesmo? Então, voltei, consegui, né? Então, só para mostrar para vocês, no esfregaço a fresco e na citologia, né? Como que a gente visualizaria o tricomonas? Aqui, no caso, na citologia é muito mais fácil, porque a coloração do Papa Nicolau, ele cora melhor todas as estruturas celulares, então dá para a gente até observar o núcleo aqui do tricomonas, esse formato mais alongado e até os flagelos deles. Então, olha que bonitinho aqui, dá para a gente observar o núcleo alongado, né? E no caso aqui do esfregaço a fresco, a gente vai perceber que a movimentação do flagelo e permitindo essa visualização, o diagnóstico é muito mais fácil da gente realizar. Falando agora um pouquinho de outro agente infeccioso, o fusobacterium, que só para vocês saberem que às vezes vocês podem encontrar no esfregaço a fresco bacilos mais alongados, como a gente pode observar aqui. E esses bacilos, eles podem estar presentes numa flora normal também. A gente só vai levar em consideração a possibilidade dele estar realizando, né, dele estar infectando, se a quantidade dele for muito grande. Ele pode estar presente na flora normal também. E aqui só para mostrar a diferença no esfregaço a fresco, de um grã, olha como ele é filamentoso e longo. Ele não é uma levedura, a levedura dá o triplo disso aqui. Então vai ser muito importante a gente saber diferenciar uma bactéria de um fungo, tá? Aqui também. Aqui também. A gente pode observar aqui, olha, o Fusobacterium associado a uma infecção por levedura. Ó, levedura. Esse aqui é levedura. Esses aqui são os esporos da levedura, mas esse aqui não é uma hifa, esse aqui é um Fusobacterium. O Leptotrix, vamos pensar agora no Fusobacterium mais longo, formando, né, alguns bacilos assim, até uma coisa mais extensa ainda. Eles são bem mais longos que o do Oderlei, uma grã negativa bacilar longa, e ele, olha, é 1/3 do diâmetro da cândida. Eu também não posso confundir, né, o Leptotrix com a cândida, tá? Ele pode estar associado também com tricomonas, como a gente viu nesse slide anterior, esse aqui, que aqui é o Fusobacterium associado aos fungos, né? E aqui você pode ter o Leptotrix associado ao tricomonas. Então, às vezes, você tem infecções associadas. Aqui o Leptotrix no grã, que ele é mais alongado ainda, olha, eles formam filamentos bem longos, né? E aqui na citologia. Eu não tinha nenhuma imagem no esfregaço a fresco para mostrar para vocês. O Actinomyces, né? Ele é uma bactéria também, anaeróbia facultativa, filamentosa. Ela forma como se fosse um grumo de algodão, né? E ela vai se corar pelo grã, né? Ficando num tom bem azulado aqui,
e ela pode estar associada com o DIU. Normalmente é uma doença, ele pode estar relacionado a uma infecção que pode ser provocada pela presença do DIU. Ela é muito comum, às vezes, a gente encontrar nesses casos, né? É difícil, assim, a gente encontrar na rotina, né, um esfregaço a fresco ou na rotina diária da leitura nossa do esfregaço a fresco. Então, aqui só para vocês saberem que a actinomyces também pode ser visualizada no esfregaço a fresco, e essa aqui é uma imagem de citologia para vocês terem, né, a ideia de que forma todos esses filamentos, formando esses grumos mais escuros no centro. Algumas outras imagens que associam várias infecções ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma cândida, olha, todos os gruminhos aqui, né, de esporos. Lembra que eu comentei com vocês que algumas infecções, elas não trazem as hifas, trazem os esporos, mas em grande quantidade. Aqui os filamentos, aqui no caso do Leptotrix, e ainda assim também tem os bacilos de Doderheim. E a cândida e bacilo. E agora, só para a gente estar concluindo, existe aqui um portal da Fiocruz, que eu vou passar para vocês, com uma orientaçãozinha básica e geral de como que a gente vai proceder no microscópio. Então, eu vou colocar aqui para vocês, e eu vou só deixar aqui na observação, depois, se vocês quiserem dar uma olhada num artigo que foi publicado pelo IAN, né, das defesas do trato genital inferior feminino contra os micro-organismos patogênicos, né, e ele é muito legal porque ele traz um resuminho básico relacionando todos os tipos de defesa do trato genital inferior feminino contra esses micro-organismos, especificamente destacando os mecanismos de evasão que o micro-organismo utiliza, né, e todas as armas que o trato genital inferior se utiliza para se defender daquele organismo. Então, é muito interessante para trazer para vocês, né, um aporte com relação a essa parte das defesas imunológicas, né, inespecíficas e específicas. Bom, fresco do conteúdo vaginal. O diagnóstico específico de candidíase, tricomoníase e vaginose bacteriana permite a escolha terapêutica mais indicada já na primeira consulta. Material necessário para o exame a fresco do conteúdo vaginal. Será necessário realizar um exame ginecológico em consultório apropriado, com uma mesa ginecológica, uma mesa auxiliar contendo os materiais necessários, uma lixeira, um recipiente próprio para descartar dispositivos pérfuro-cortantes utilizados e um microscópio. Você precisará de uma lâmina de vidro com extremidade lisa e lamínulas limpas. Soro fisiológico e hidróxido de potássio a 10% em frascos conta-gotas, espátula de madeira, espéculo vaginal e luvas para procedimento. O microscópio modelo óptico comum poderá ser monocular ou binocular e ter fonte luminosa própria ou externa. Deverá ter, pelo menos, oculares de 10 aumentos e objetivas de 10 a 40 aumentos, permitindo o exame com 100 a 400 aumentos. Como será manipulado o material biológico, é importante o uso de luvas para proteção individual, o descarte do material contaminado e cortante em recipiente apropriado e a adequada limpeza do microscópio após o procedimento. Conteúdo vaginal. A introdução do espéculo poderá causar grande desconforto em muitas mulheres, principalmente na vigência de Colpite. Procure posicionar o colo do útero de tal forma que
que seja possível observá-lo completamente e também as paredes vaginais laterais e o conteúdo vaginal. O aspecto das paredes, do colo e do conteúdo vaginal já pode indicar a natureza do conteúdo, se normal ou patológico, e nesse caso, se sugestivo de uma colpite micótica ou por tricômonas, ou de uma vaginose bacteriana. No caso da colpite micótica típica, teremos importante hiperemia com conteúdo grumoso, tipo nata de leite, aderido às paredes e ao colo. Na colpite por tricômonas, a secreção é mais fluida e esverdeada, até purulenta, ocasionalmente bolada, e o colo apresenta-se bastante hiperemiado. É o colo em framboesa. Em ambos os casos, a queixa principal é de coceira ou ardência. Na vaginose bacteriana, via de regra, não há hiperemia e a queixa principal é de mau cheiro. A secreção é acinzentada, mas também pode ser algo esverdeada ou amarelada e bolhosa, com ou sem odor de peixe. Colha uma boa quantidade de secreção, algo como uma colher de café rasa, com o auxílio da espátula de aire ou mesmo de um abaixador de língua, de onde houver maior abundância de conteúdo. Termine o mais rápido possível os demais procedimentos e retire o espéculo da mulher. Lembre-se que a secreção pode desidratar rapidamente, dependendo da umidade ambiente, e os tricômonas rapidamente podem perder sua mobilidade, dificultando sua visualização. Preparo da lâmina para análise. Na extremidade dessa espátula, temos uma amostra do conteúdo vaginal obtida há pouco. Inicialmente, vamos colocar uma gota do conteúdo vaginal em cada extremidade da lâmina de vidro. A seguir, vamos pingar uma gota de hidróxido de potássio a 10% sobre a amostra em uma das extremidades. Nesse momento, podemos realizar o whiff test, também conhecido como teste das aminas. Esse teste vale-se da propriedade do hidróxido de potássio fazer a lise das células presentes na amostra, liberando as aminas, putrescina e cadaverina presentes na vaginose bacteriana. Sinta o odor que é exalado após a aplicação da gota de hidróxido de potássio a 10% sobre uma das amostras do conteúdo vaginal. Se for uma vaginose, você sentirá um forte odor de peixe. Se não sentir nenhum cheiro, a vaginose está praticamente descartada. A seguir, coloque uma gota de soro fisiológico sobre a secreção da outra extremidade e uma lamínula de vidro sobre cada mistura, fazendo com que ela se espalhe entre a lamínula e a lâmina. Procure não colocar mais de uma gota de secreção ou de soro ou hidróxido para que as misturas não extravasem ao colocar as lamínulas. Análise do material com soro fisiológico a 0,9%. Selecione a objetiva de 10 aumentos, que com a utilização da ocular também de 10 aumentos, lhe proporcionará um aumento de 100 vezes, suficiente para a observação de células e da maioria dos micro-organismos presentes. Depois, procure alinhar a extremidade em que a secreção recebeu soro fisiológico com a abertura por onde passa a luz do microscópio. Comece a análise sempre pela preparação com soro fisiológico para tentar flagrar os tricômonas em movimento. Lembre-se que em pouco tempo eles perdem a mobilidade e fica bem mais difícil identificá-los. Muitos profissionais têm dificuldade de achar o foco correto e podem se confundir com artefatos como poeira, que se apresentam como cristais ou fungos pré-existentes nas lâminas. Ao encontrar o plano em que consegue identificá-las, observe o conteúdo correndo toda a amostra preparada para sua completa observação. Imagens de esfregaços a fresco de uma colpite por tricômonas. Na preparação com soro fisiológico, a condição de mais fácil identificação é a tricomoníase. Nessas imagens, em menor aumento e em maior aumento, vemos o aspecto de tricômonas em preparados a fresco. O diagnóstico fica muito facilitado quando observamos sua movimentação. Você também verá uma grande quantidade de pequenas células com citoplasma escasso. São os piócitos. Em algum preparado, você poderá ter dificuldade em identificar os tricômonas.
Quando tiver dificuldade, procure observar se há movimentação celular. Ela é resultante da presença de tricômonas se deslocando entre as células com a ajuda de seu flagelo. Nas infestações maciças, a movimentação é em toda a área da secreção. Em outras, ou quando demoramos muito a examinar, podemos gastar um bom tempo até achar um tricômonas se movimentando. Você também poderá ficar em dúvida se está vendo um tricômonas ou um espermatozoide. Pergunte à mulher se ela teve relação sexual na véspera. Nesse caso, poderá ser mesmo difícil, mas lembre-se que esses micro-organismos são bem maiores do que os espermatozoides. Se não viu tricômonas, em um esfregaço purulento em que as células estejam se movimentando, procure mais. Se perceber que há muita sobreposição celular, afaste a objetiva e pressione levemente a lamínula. Isso fará com que as células se afastem, permitindo melhor observação. Se você achou tricômonas, é muito improvável que ache mais algum micro-organismo, pois ele sobrevive num pH mais alcalino, ao contrário da cândida. Imagens de amostra a fresco com vaginose. Na preparação com soro fisiológico, também é possível observar sinais de vaginose bacteriana. Nessas imagens, vemos preparados pobres em leucócitos e lactobacilos com a presença de clue cells, ou células-alvo. Aqui também podemos observá-las em maior aumento. Essas são células vaginais com muitas bactérias aderidas à sua superfície, o que lhes confere um aspecto granuloso, nem sempre fácil de ser observado. O Whiff test costuma ser mais útil para esse diagnóstico. Amostra de secreção vaginal com hidróxido de potássio a 10%. Se você não achou tricômonas ou clue cells, passe ao exame da preparação na outra extremidade da lâmina. Alinhe a outra extremidade ao orifício por onde passa a luz. Aqui temos uma imagem típica de uma amostra de secreção vaginal com hidróxido de potássio a 10%. Como o hidróxido é hipertônico em relação ao citoplasma das células, elas sofrem lise e não mais são vistas. Com as células desfeitas, esse preparado é o ideal para vermos material inanimado, como as pseudohifas e esporos de cândida. Nessa outra imagem, em maior aumento, vemos essas estruturas em maior detalhe. Cuidado para não confundir as pseudohifas com artefatos como sujeira das lâminas. Elas devem estar no mesmo plano de foco que as células lisadas. Terminando o exame. Ao terminar o exame, não se esqueça de retirar a lâmina do microscópio, tomando cuidado para não sujar as objetivas. Em seguida, deposite a lâmina no local adequado para objetos pérfuro-cortantes contaminados, evitando acidentes. Ao término da consulta, é muito importante explicitar o diagnóstico, as formas de contaminação e a necessidade de tratamento do parceiro, quando for o caso. Essas informações, além da prescrição, proporcionam maior adesão da mulher ao tratamento. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata e o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês se existe alguma diferença. Bom, pessoal, o recado era esse, né? Quem não prestou a prova do TEGO e ainda vai prestar, 2 anos atrás eu fui examinador e na prova prática tinham, se não me engano, acho que 8 estações, e uma das estações era esfregaço a fresco, foi a que eu participei, e acho que eu examinei uns 60 colegas de ginecologista, e eu acho que assim, corretamente, quem fez todos os procedimentos, eu posso contar nos dedos, acho que foram 4 alunos apenas, dentro dos 60 que eu examinei. Para vocês verem que a formação na parte do esfregaço a fresco nas universidades ela ainda deixa muito a desejar, né?
e a gente tem a intenção de trazer isso para vocês, porque é uma ferramenta muito valiosa, né, para a prática diária. Quem tiver a oportunidade de adquirir um microscópio e começar a fazer, é muito fácil de fazer, é muito simples e traz muita informação e um ganho muito considerável para o teu arsenal de diagnóstico, né? Ao passo que o colega teu, o seu, vamos dizer assim, concorrente, vai fazer o diagnóstico errado, não vai fazer o diagnóstico, ou vai esperar um GRAM para poder tratar. Você já na primeira consulta, fazendo esfregaço a fresco, você já dá o diagnóstico específico, o tratamento específico e um sucesso terapêutico, né? Então, isso te projeta, né, para um patamar de qualidade muito diferenciado, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, assim como o ultrassom, o esfregaço a fresco, acho que é uma arma muito poderosa, né, no diagnóstico, no arsenal de diagnóstico das nossas pacientes. Infelizmente, não é todo mundo que vai poder participar da aula prática hoje à tarde, né? Nós vamos treinar os nossos fellows do nosso programa hoje à tarde, no esfregaço a fresco, mas vocês tendo a oportunidade, compre o microscópio, comece a fazer, comece a ver as imagens, comece a estudar, porque não é um procedimento difícil de ser realizado. Agradeço a presença das pessoas que foram do nosso programa, obviamente do nosso programa, eu agradeço também, mas eles são obrigados a participar, de qualquer forma, o nosso obrigado, e eu vou deixar a Maria Tereza encerrar, então, aí a apresentação dela. Eu espero ter contribuído, né, com a minha experiência na realização desse exame. Espero que possa ajudar vocês em um diagnóstico mais preciso, melhorando a qualidade do atendimento para os pacientes. E estamos à disposição, eventualmente, se alguém precisar de alguma informação, se quiser alguma dica, qual que é melhor microscópio, porque às vezes a gente quer comprar um microscópio um pouquinho mais barato, e aí é legal você comprar um microscópio bom, porque o esfregaço a fresco, apesar de ser um exame simples, ele precisa de óticas, né, e de um equipamento muito adequado para você conseguir visualizar, porque é um material in natura, não tem coloração. Então, a gente precisa fazer um investimento bom nesse sentido, para não fazer um investimento, né, que a gente já viu, às vezes, pessoas comprarem alguns equipamentos que não são tão adequados e depois você acaba deixando de realizar o exame por conta da não possibilidade de fazer um diagnóstico bem feito. Tá? Muito obrigada. Espero ter contribuído com vocês no dia a dia. Muito obrigado, Maria Tereza, por estar aqui com a gente hoje, né? Enriquecendo aí o conteúdo do nosso fellow e também para os nossos acompanhantes. Um grande abraço a todos aí, tenham um bom dia e provavelmente um bom fim de semana. Até mais.